Chegamos ao terceiro e último bloco do programa TV Câmara Entrevista de hoje. Batemos um papo com o Edson Abrantes, que é gestor esportivo de Jacareí Rugby, e com a jornalista Ellen Martins. Bom, estamos chegando nesse último bloco, mas temos alguns pontos importantes ainda para a gente deixar claro para o pessoal que está em casa. Por exemplo, o Rugby Tag. Que projeto é esse? O Rugby Tag, a gente falou há pouco nos blocos passados dos formatos, né? O Sevens, o Rugby Union, comentamos até do rugby de areia. Nos países que têm uma tradição no rugby, já surgiu um novo formato que é o Rugby Tag, em alguns lugares chamado também como Rugby Flag, que é uma cinta de velcro com duas fitas na cintura, onde você não tem o contato presente nos jogos de rugby. Você tem esse contato substituído com você arrancando essa fita. Quando você arranca essa fita, a criança, ou o praticante, né, não só crianças, passam essa bola. É bastante usado em vários países para a iniciação do rugby. E a Confederação Brasileira de Rugby comprou essa ideia e fomentou isso dentro do Brasil, e foi de encontro à nossa realidade, porque para você fomentar e popularizar um esporte, nada melhor do que botar ele num ambiente escolar. E hoje a realidade das escolas no Brasil é ter quadra, não é ter campos. Então você pode adaptar, esse rugby adaptado serve para você atender as escolas, né, que tenham quadra, um espaço que permite usar esse jogo. Então, a Confederação Brasileira de Rugby lançou esse programa. Jacareí Rugby, ano passado, foi a primeira equipe a aderir a esse programa da Confederação Brasileira. A gente trouxe o projeto Rugby Tag, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí. A gente implementou esse projeto em 27 EMEFs, as escolas de ensino fundamental. Ano passado a gente capacitou cerca de 50 professores e eles puderam praticar nas aulas de educação física atividades de Rugby Tag, onde já a gente equipou as escolas com todos os cintos, as fitas, as bolas, todo o material para desenvolver isso. Foi realizado nos 2 últimos meses do período letivo, e o ano terminou com um festival já normalmente promovido pela Secretaria de Educação, e ela promoveu esse encontro com fomento ao Rugby Tag. Cada escola criou uma equipe, teve autonomia. Algumas escolas realizaram um torneio interno, outras escolas fizeram uma seleção da escola. Então, ano passado, a gente trabalhou com a 4ª e 5ª série. Então, no período da manhã, toda a escola mandou um time de 4ª e 5ª série para esse festival, e o período da tarde mandou também 2 times, né, de 4ª e 5ª série para esse festival, que aconteceu em 3 quintas-feiras, abrangendo essas 27 escolas. E esse ano, o sucesso foi grande. Ano passado, os professores tiveram também um bom retorno, os alunos. Esse ano a gente vai fazer de novo, em outubro e novembro, e vai fazer esse encontro novamente das escolas. Só que esse ano a aceitação foi tão legal ano passado que ela se estendeu para fazer o projeto da 1ª até a 5ª série. Então, o que aconteceu ano passado, os alunos mais novos viam os da 4ª, 5ª série praticar e tinham bastante curiosidade, queriam participar também. Então, esse ano vai acontecer de novo. A gente vai fazer uma nova capacitação, uma reciclagem com os professores, agora já também com o respaldo deles daquilo que aconteceu ano passado. E em outubro e novembro a gente vai começar a praticar isso novamente nas aulas de educação física das EMEFs, e fazer esse encontro no final do ano, que para o Jacareí Rugby é muito prazeroso ter esse projeto, porque ele abrange aproximadamente 17 mil crianças. Se a gente quer popularizar o esporte na cidade, nada melhor do que fazer isso num ambiente escolar, exatamente. Uma boa estratégia, né, Ellen? Porque assim a gente consegue atingir a criançada e incentivar elas. Claro. Por exemplo, uma coisa importante é os jogadores representados, né, na seleção brasileira. Ele vê, ele quer ser igual aquele atleta. Isso você enxerga aqui? Com certeza, enxergo. Hoje, ano passado, por exemplo, a gente não tinha categoria M10, menores de 10 anos. Esse ano não teve jeito da gente deixar de ter essa categoria,
por conta do público que surgiu do projeto Rugby Tag ano passado. Das nossas categorias mantidas ano passado, menores de 12, menores de 14 anos, já tem essa situação. O atleta menor visualiza nesses nossos atletas que têm uma situação de convocação para a seleção brasileira, se objetivam a chegar na seleção brasileira. A gente não tinha a categoria principal anos atrás também, a gente não tinha um elenco suficiente, então os nossos atletas jogavam pelas equipes de São José dos Campos, já jogaram em equipes de Bandeirantes de São Paulo, Curitiba, a gente já mandou 5 atletas também para lá. Jacareí não tinha uma equipe principal porque não tinha um elenco suficiente para isso e exportava bastante atleta. Mas isso também foi uma estratégia, porque enquanto isso eles estavam servindo as outras equipes, e claro que cada equipe serviu uma condição. Curitiba, eles foram para lá com uma parceria que inclusive previa bolsa de estudo em faculdades. Enfim, a gente foi formando mais jogadores nesse tempo. Então, a gente formando mais jogadores que chegaram na categoria adulta, esses que estavam fora já jogando em alto rendimento em campeonato brasileiro da primeira divisão, voltaram e aonde a gente instituiu a nossa equipe adulta esse ano, que já está liderando o campeonato paulista B, denominado Copa São Paulo, e que com certeza é grande referência para os mais novos. A gente tinha preocupação, puxa vida, o nosso atleta mais novo vai estar se espelhando naquele que joga lá no São José. Ele vai ter o sonho de jogar no São José também. Hoje isso já não existe, hoje ele já tem o sonho de representar a cidade dele, de jogar pela cidade dele. E dos atletas nossos na seleção, com certeza isso é uma coisa que referencia assim, os nossos jogadores. Hoje a gente tem jogadores em todas as seleções, desde as juvenis até as principais, sendo de Sevens ou de Union, que são referências para esses meninos mais novos. E a gente, com certeza, usa isso. Eles visitam os treinos das categorias mais novas, têm um contato bastante próximo e despertando o sonho em bastante garotos aí de ter o sucesso assim como eles tiveram essa oportunidade de seleção. Eu queria que tivesse na minha época, Ia ser fundamental, de repente. Mas ainda dá tempo, viu, Ellen? Eu vi as meninas, no dia que eu estive lá, eu vi as meninas treinando, fiquei com vontade mesmo. Que até tem um fato curioso, que você está se botando aí como uma possível jogadora de rugby, uma atleta. Coitada. Tem uma atleta também que tem bastante oportunidade, ela também é um destaque, que chama Stephanie. Que ela começou a treinar, a mãe dela sempre levava ela no treino, começou a treinar e começou a jogar, hoje é atleta também. Então, no nosso time feminino, a gente tem uma curiosidade, que tem uma mãe e uma filha jogando no mesmo time. Isso foi espetacular e até ajudou um pouco com o relato delas, do próprio convívio delas, melhorou bastante depois que elas tiveram essa experiência de participar na mesma equipe. Ficar junto, Fica um pouquinho mais junto com a mãe. Legal. E agora, assim, Jacareí, a gente sabe, você está contando aqui sobre o rugby, e você falou que começou lá em São José, toda essa história, com você, com o projeto e tal. E a rivalidade entre as duas cidades? 2 times fortes, tem jogadores aqui que também moram em São José, ou vêm para cá ajudar aqui nos trabalhos aqui. Como que é a rivalidade quando se enfrentam? Acho que todo jacareense e joseense sabe dessa rivalidade, não só no rugby, mas em qualquer modalidade. Existe no rugby também uma rivalidade muito forte quando no momento competitivo, mas ao mesmo tempo existe uma amizade muito forte também. É claro que dentro das 4 linhas, no momento do jogo, todo mundo quer ganhar e todo mundo faz tudo para aquilo. Mas acabando o jogo, a gente tem um convívio muito bom. No rugby já é comum você ter o terceiro tempo, um convívio. Depois do primeiro e do segundo tempo, que são os jogos, a gente chama de terceiro tempo, porque a equipe anfitriã recebe a equipe visitante para um momento de confraternização, para uma maior interação entre os atletas, entre as equipes e realmente ter esse laço de amizade fortalecido. Tudo que aconteceu de rixa dentro do campo, a gente esquece ali, você tem um ambiente bastante agradável, bastante amigável. E por São José dos Campos ser tão próxima, ter essa rivalidade, mas acontece que
Jacareí surgiu de uma ação né, do São José e tem um intercâmbio muito grande entre essas duas cidades. Eu falei há pouco que tivemos vários atletas jogando em São José, enquanto a gente não teve nossa equipe principal. Acontece de alguns jogadores de São José também, pontualmente, não acontece tanto, mas virem jogar em Jacareí. Então, o laço de amizade que não só do clube, mas que esses atletas têm, superam qualquer rivalidade que se tenha dentro de campo. E não é só com São José, né? É uma situação que se estende em férias, por exemplo, vários garotos vão para o Rio de Janeiro, Florianópolis, Ilhabela, e ficam tudo na casa de atletas de lá que iniciaram amizade dentro do rugby, num terceiro tempo, no momento pós-partida. É um esporte saudável, né? É um esporte, todos os esportes deveriam, acho, ser assim. Né? E muitos são, né? Muitos têm essa interação, mas no rugby a gente fortalece, né, bastante isso, desde já começando com um terceiro tempo. E com toda a condição. Quem tiver a oportunidade de ver um jogo do rugby pode ver, é um esporte de contato, então tem que ter um limite. Você tem que ter um respeito entre as equipes, entre os atletas, entre os árbitros. No rugby, nenhum atleta você não vê gesticulando ou contestando uma atitude do árbitro. Mesmo que seja numa marcação errada, todos têm uma compreensão de que ele está agindo de uma boa fé e tem um respeito para aquelas marcações, não contestam. É uma coisa curiosa que acontece no rugby. E você acha que a gente vai conseguir ver, então, os atletas de Jacareí e São José, por exemplo, jogando juntos nesse evento no Sul-Americano, que vai acontecer em setembro? Em setembro, agora, próximo do dia 12 ao dia 22 de setembro, a cidade de São José dos Campos vai estar recebendo o Sul-Americano Juvenil, com a participação do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. É um torneio muito duro. O Brasil vai ter um desafio muito grande e eu acredito muito na seleção brasileira. Ela definiu essa participação em um jogo contra o Paraguai, que o Paraguai foi o último colocado do Sul-Americano A, que é esse que o Brasil vai participar, e o Brasil, com um trabalho de algum tempo, foi o primeiro colocado do Sul-Americano B e fez um jogo de repescagem com o Paraguai, ver se o Paraguai permanecia ou se o Brasil pegava a vaga e a ascensão no Sul-Americano A. O Brasil ganhou, jogando lá em Assunção, se classificou e acabou até recebendo esse Sul-Americano, que a gente teve o prazer de trazer para a nossa região. Vai ser do dia 12 ao 22 de setembro, na ADC da Panasonic, na Via Dutra. E, assim como vai ter jogador de São José e jogador de Jacareí, vão ter de jogadores do Brasil inteiro convivendo lá e buscando, né, o objetivo do Brasil de ficar até os 3 primeiros e se classificar para o Mundial B. Os 2 primeiros para o Mundial A e o terceiro para o Mundial B. E Jacareí é o clube que mais tem jogador nessa seleção juvenil, fruto do trabalho e da prioridade nas categorias de base que a gente faz desde os menores de 10 anos, que chegam com uma condição especial aí para disputar e ganhar uma vaguinha na seleção brasileira. Então é um campeonato que vai ser na nossa região e desde já deixo todos convidados. Se quiser saber mais informações sobre o calendário, pode consultar o site da Confederação Brasileira de Rugby, que é www.brasilrugby.com.br, ou até mesmo o site do Jacareí Rugby, que é www.jacareirugby.com.br. Bom, a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa. Eu queria deixar a oportunidade aberta para a Ellen, que se quiser fazer mais alguma pergunta. Eu queria só finalizar com uma pergunta assim, para quem tem interesse em praticar o rugby, você disse que existe desde atletas grandes, baixinhos, todo tipo, né? Uma variedade. Quem tem interesse, jovem que está assistindo, quem que pode participar? O que ele precisa ter? Todos podem participar. Tem que ter disposição, né? Vontade. São vários pontos e locais e horários de treinamentos por essas diferentes categorias que eu falei. Então, os interessados podem consultar o site www.jacareirugby.com.br ou até mesmo o Facebook, /Jacareí Rugby. Lá tem todos os horários de treinos, serão todos bem-vindos. Temos todas as categorias, é um clube novo, a gente não tem os veteranos, mas se surgir interesse a gente forma também os veteranos, são todos bem-vindos.
basta ter disposição e os treinos são gratuitos, é importante deixar isso, né? Claro, os treinos são gratuitos, será um prazer receber todos que queiram participar. Você já mostrou uma vontade hoje, né, Ellen? Quem sabe a gente vai ver a Ellen no time de rugby. Brincar lá, só vou lá brincar. Ellen, então, queria deixar a oportunidade aberta para a Ellen fazer as considerações finais e também ao Ed, fica à vontade, Ellen. Queria dar parabéns para todos os atletas, acho que é um belo trabalho e espero que continue com esse sucesso que vocês estão tendo aqui, não só em Jacareí, no Vale, né, uma referência. Bem legal. Obrigado, Ellen, obrigado, Ivan, pelo espaço, é um prazer sempre estar falando do rugby, fico à disposição para outras oportunidades e como a Ellen já fez o chamamento, estão todos bem-vindos a praticar o rugby. E a gente continua o nosso trabalho, trabalhando com bastante dedicação, com bastante vontade, prazer, né? E fazer um apelo. Hoje a gente tem um objetivo nosso, que é subir um degrau, ter uma referência do rugby em Jacareí, ter um campo oficial de rugby em Jacareí. Todas as modalidades têm o seu ambiente, seja no Educamais, seja em outros locais, e o rugby precisa dessa referência na cidade, de um campo oficial, com traves e marcações oficiais, para que não sofra com disponibilidade de campos para mandar jogos. A gente aceita e entende muito bem as outras modalidades. Hoje o rugby disputa o mesmo ambiente com o futebol. E hoje a gente é o país do futebol. E às vezes não sobra tempo para o rugby mandar seus jogos. Então a gente precisa de um campo onde a gente possa estar realizando as nossas atividades com mais intensidade e também ser uma referência para o rugby no município. Eu acho que com isso a gente tem muito mais o que fazer, a gente poderá fazer muito mais para a modalidade no município. Então é um apelo que eu faço, né, para todos os dirigentes, para todas as pessoas em condições de nos ajudar nesse novo objetivo que vai ser um novo degrau, um novo caminho para o rugby na cidade de Jacareí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para novos momentos. Muito bem, eu queria agradecer a participação da Ellen, a participação também do Eds, mas eu conto com a sua participação na semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau.